Somos seres egoístas, egocêntricos, amamos quando falam o nosso nome, e na comédia não poderia ser diferente, seja fazendo piada sobre si mesmo ou se colocando como o cara da situação. E no caso do Léo Lins, a teoria absurda seria que na verdade ele está gostando do que está acontecendo com ele agora, que na verdade poderia ser uma estratégia de marketing, mas isso eu conto mais no final. Se você chegou até aqui, já curte esse vídeo para me ajudar a chegar a cada vez mais pessoas. Dando 3 passos para trás, metalinguagem é quando uma obra fala de si mesma. Isso é piadas sobre piadas, quando quebra a quarta parede, ou quando há críticas ao próprio humor. E se a gente voltar lá atrás, o Bobo da Corte, da Idade Média, já exibia uma atuação metalinguística. Além de zombar do próprio rei e do clero, ele zombava de si mesmo como subordinado, fazendo piadas de si mesmo o tempo todo. E frequentemente dizia verdades disfarçadas de piadas, como até um contexto crítico da época. Então sim, poderia dizer que o Bobo da Corte é um precursor dessa metalinguagem na comédia. Mas isso ao longo das décadas foi se passando para outras áreas. Por exemplo, o cinema, o filme do Monty Python, há várias críticas de si mesmo, que o orçamento do filme tinha estourado, que eles não tinham recursos. Ou se a gente pensar no próprio também Saneamento Básico, que por ser um filme brasileiro e a produção do cinema brasileiro tem poucos recursos, eles vão criticando o cinema brasileiro o tempo todo enquanto estão fazendo o filme. Mais recentemente também tem o Deadpool, que o tempo todo ele tá quebrando a quarta parede, falando que tá cansado de filmes de heróis custam caro, fazendo críticas sobre os estúdios Marvel, e talvez uma obra que seja uma das que mais tem essa profundidade metalinguística, por mais que seja um tom um pouco mais sério, mas ainda assim tá na comédia, é o Show de Truman, que esse filme ele traz uma crítica sobre a especularização, a TV e da forma da gente consumir conteúdos, o tempo todo falando sobre si mesmo. Então na metalinguagem a obra pensa sobre ela mesma, assim como na comédia o humorista pensa sobre si mesmo e fala sobre si mesmo, e isso gera identificação, porque rir de si mesmo é uma habilidade cognitiva sofisticada. Porque pensa comigo, quando uma piada ela rompe a quarta parede ou fala de si mesmo, ela rompe a tensão que estava no local. O público que estava acostumado a seguir essa linha narrativa é surpreendido por essa quebra de expectativa. E aí, indo para seriados, um exemplo que eu amo que fala dessa metalinguagem é o seriado que estava na infância de todos nós, que é o Todo Mundo Odeia o Chris, porque ele fala de forma de comédia sobre si mesmo, sobre a situação que vivia, e é o tempo todo ele fazendo piada sobre si mesmo, e no fundo tinha uma crítica social de toda a sociedade. Então por mais que ele tava falando coisas absurdas e passando por situações absurdas, tem a inteligência, tem a crítica social, e é um dos maiores exemplos assim de seriados para metalinguagem na comédia. Para mim o Chris Rock é um dos melhores, se não o maior humorista de todos os tempos. Assim, ele é genial, e a capacidade dele de criar camadas nesse humor que passa pela metalinguagem é fenomenal. Agora indo pro stand-up comedy, e aterrissando nesse caso o Léo Lins, a metalinguagem nada mais é que fazer piada do próprio fracasso, piada de estar nervoso, piada que tá uma pessoa no público incomodando ele, piada que a piada é ruim, que só tava testando essa piada, quem nunca já ouviu essa? E muitas vezes, como por exemplo o próprio Chris Rock faz esse show de stand-up como uma própria análise de como tá sendo a performance ali no local. Isso cria cumplicidade com o público, gera essa quebra de expectativas, além de ser uma baita autocrítica. E aí no caso do Léo Lins, ele como um comediante já de muito tempo, ele sempre teve um humor mais pesado, mas ao mesmo tempo ele sempre foi um grande teórico do humor, assim. Ele tem alguns livros que tiveram muito sucesso, assim, muita gente leu, sobre técnicas de humor, então ele é um grande estudioso, assim, talvez um dos que mais entende, assim, de técnica no Brasil, e aí sempre teve as polêmicas do humor dele, tanto é que ele saiu do The Noite há uns anos atrás justamente por conta de piadas, mas atualmente o que foi tomado como um susto foi essa possível condenação dele por contar piadas de uma prisão de 8 anos e pouquinho, o que ocasionou em vários comediantes estando ao lado dele ou contra ele, muitos que estavam ao lado dele traziam um detalhe, porque por ser novo o stand-up no país, as pessoas não têm muita ideia. Teve o Rafinha Bastos falando que então a Nazaré Tedesco tinha que ser presa também. Eu concordo completamente com essa punição. Torço para que esse seja apenas o primeiro movimento de um processo que tem que se estender. Mais gente tem que ir para a cadeia. Eu, inclusive, tenho a lista aqui, alguns dos nomes que eu acho que também deveriam ir para a jaula amanhã. Estou apenas começando a citar alguns que eu acho que deveriam ser presos. É a Renata Sorrah, entendeu? Que fez o papel de Nazaré Tedesco em Senhora do Destino, que praticou sequestro de bebê. Vou falar para vocês, eu nem sequestrei, fiz uma piada e tive que pagar uma fortuna. Essa menina aqui, a Renata Sorrah, sequestrou um bebê e tá aí.
livre, né, às soltas, aí sem pagar pelo crime que cometeu. Então, porque as pessoas não têm muita ideia desse tipo de arte e da ficcionalização desse tipo de arte. E teve pessoas que talvez mais pela pessoa e não pelo caso específico queria o vê-lo preso assim, mas por não gostar muito da pessoa. E comediantes famosos. Teve comediante também que ficou a favor, comentou, e aí a emissora cortou ele teve que retirar o post. Então, gerou todo um ecossistema, furou a bolha da comédia, todo mundo ficou sabendo, ficou comentando. E a minha teoria maluca é que, na verdade, pensando eu que venho do marketing também, essa é uma estratégia muito top, porque quando ele saiu do The Noite por conta de piadas, os shows dele já começaram a lotar muito mais, assim, ele ficou muito mais requisitado. E agora, por conta disso, o nome dele tá no número 1, então muito provavelmente ele não vai ser preso, assim, é muito difícil ele ser preso, talvez ele tenha que pagar algum valor que pode ser injusto, mas a recompensa que ele vai ter com essa situação é literalmente 10 a 20 vezes maior do que o prejuízo que ele tá tendo com a situação, porque quem já não gostava dele vai continuar não gostando e vai ter cada vez mais pessoas gostando dele, gostando do talento dele, e essa situação que aconteceu com ele nada mais é que uma metalinguagem no humor, que na verdade isso não passa de uma grande piada, falar do próprio humor, criticando o próprio humor e tendo caminhos de discordância e concordância a partir desse tema. No fundo, por ele ser esse teórico, inteligente, eu tenho certeza que ele tá feliz com a situação, porque ele sabe o quanto os shows dele vai lotar cada vez mais, o quanto ele vai explodir cada vez mais. Então é uma situação totalmente diferente da do Monark. Essa situação tem talvez uma estratégia por trás ali, não que ele quis fazer isso, mas se apareceu, ele tá usando da forma certa, ele tá movimentando as pessoas certas e o marketing certo para que cada vez mais terem atenção sobre ele, sendo que a atenção é a nossa moeda mais valiosa. E voltando agora pro Todo Mundo Odeia o Chris, tem aquele episódio que muitos lembram de quando o Chris ouve escondido lá atrás do quarto, os pais dele ouvindo um comediante lá falando um monte de coisa pesada, que nem mostra na série, e o Chris adorando ali. Então toda aquela estética de ser algo proibido, uma comédia proibida, faz cada vez mais pessoas se interessarem, quererem buscar os discos desse comediante para ouvir, quererem saber sobre ele. Se isso não é a mesma coisa que agora, eu sou uma baleia. Fazendo outro paralelo com o bobo da corte, Léo Lins nada mais é que esse bobo da corte, se fazendo de bobo, mas na verdade quando ele está fazendo essa crítica social por trás do seu humor e dessas ações que vem acontecendo. Comenta a sua opinião sobre a metalinguagem na comédia, sobre o caso Léo Lins, e se você chegou até aqui, se inscreva para emergir.